nossa vida, né? Isso é muito importante. Então eu vou focar aqui também na leitura para mim ganhar tempo, senão o tempo é muito. Eu tenho um problema com o tempo. Eu posso falar até puxar de orelha. Existem muitos estudos e muitas definições que vão falar de liderança, né? Muita coisa sobre liderança, e eu estou diante de líderes aqui, eu entendo isso, né? É um café de pastores. Mas o que eu vejo na questão da liderança, a liderança está muito relacionada não só a uma posição, mas também a uma decisão. É uma questão de decisão. Porque muitas pessoas podem ter nascido líder, mas se ele não decidir ser líder, muitas pessoas nasceram com uma vocação e um chamado. E olha que o chamado está relacionado à minha vocação. O meu chamado está ligado à minha vocação. Se eu tenho uma vocação e o meu chamado não estiver alinhado com a minha vocação, aquele chamado será muito pesado empenhá-lo, né? Então está muito ligado a isso. Mas eu posso ter um chamado e posso não decidir viver esse chamado. E essa questão da escolha é muito importante, porque quando nós escolhemos corresponder a um chamado de Deus para a nossa vida, muitas vidas serão salvas, muitas famílias serão restauradas, né? Gerações inteiras serão salvas, né? Isso é uma questão muito importante. Até uma nação pode ser mudada, impactada, né? Uma cidade pode ser mudada. Muitas histórias de vidas, né, serão transformadas. É uma questão, um legado se estabelece. Você pega lá, o meu pai se converteu há 80 anos atrás, e você for ver o legado que ficou, é muito grande. Então é uma questão muito importante, porque ele decidiu ser pastor. Meu pai era pastor, e o que ele deixou, e o que acontece hoje, de vidas que foram salvas, e de igrejas que estão indo, é tudo resultado de alguém que decidiu. Então eu quero dizer, se você está pastoreando uma igreja, se você é pastor em uma igreja, porque eu tenho 2 pastores que são meus 12 na minha igreja, então são pastores que estão lá na minha igreja, ou se você é pastor de uma igreja, ou se você é pastor líder em uma igreja junto com o seu pastor, você está no caminho certo, você está respondendo a um chamado que veio de Deus na sua vida, né? Não só para você ter uma família muito abençoada, mas para que muitas vidas sejam alcançadas e haja um legado que vai dar continuidade. Deus quer ir além de você, Deus quer usar você, mas quer que através de você muitas outras vidas estejam reproduzindo aquilo que você tem, o legado que Deus deu para você. Posso ouvir amém? Amém. O que define um líder em relação aos demais é o seu propósito. Essa é uma questão muito importante. O que define o líder dos demais líderes é a questão do propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito da minha liderança? Porque eu estou falando aqui de liderança eclesiástica, estou falando de liderança no reino de Deus, né? Isso é uma questão muito importante. Quando estamos correspondendo ao propósito, isso é uma questão muito importante. O Espírito Santo, há pouco tempo, falou isso comigo, numa palavra, e que eu estava preocupado porque a manutenção da igreja é muito alta. O aluguel não é pequeno, não é? E eu lá pensando, né? Meu Jesus, a gente precisa fazer um fundo, fazer uma base. Porque todo mês tem uma despesa, né? E aí ouvi essa palavra: se você está no propósito, se você está servindo a Deus no propósito que Ele tem para você, se a igreja está cumprindo o propósito vai trazer provisão, não é? Olha como que é importante essa questão, e o que isso define de fato a nossa vida, né? Por onde estamos indo, por onde estamos caminhando. Eu não posso caminhar sem sentido, eu não posso andar sem saber por onde estou indo. Tem que haver um propósito. O propósito vai definir aonde eu quero chegar, quais são as ferramentas que eu vou usar. Porque se eu estou pastoreando apenas por pastorear, se eu sou líder apenas por ser líder, eu não vou chegar absolutamente lugar nenhum. Mas se eu tiver um propósito no meu chamado, eu estou aqui por um propósito, por um plano que vem do céu. Isso vai definir a minha caminhada, vai me ajudar a tomar as decisões certas, né? E um detalhe: além do propósito de me trazer provisão, além do propósito de me projetar, ele vai me proteger, né? E o propósito é uma coisa importante. Quando eu estou na rota certa, sabendo para onde eu estou indo, automaticamente Deus vai levantar pessoas que estarão conosco, que estarão comigo, com você, para que esse propósito se cumpra, né? E eu possa chegar na nossa vida, amém? Amém. Glória a Deus.
a segunda opção, que é a opção de que eu sei o que eu quero, minha convicção, eu tenho que ter convicção, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu vou trazer algumas coisas importantes aqui para a gente sustentar essa liderança. Primeiro, descobrir o motivo pelo qual nascemos. É uma colocação até assim, eu estou cansado de ouvir isso. Porque eu nasci, né? Quem é você? Para que eu nasci? Parece redundante falar sobre isso, né? Poxa vida, mas isso é muito importante, porque se eu de fato não souber quem eu sou, eu posso me desviar do propósito. Verdade. Se eu não tiver certeza de quem eu sou dentro do reino, eu vou ter aquilo que eu estou reproduzindo não tem identidade. Isso é muito importante. Eu preciso ter essa questão em Deus. Eu não nasci apenas por nascer, né? Qual é a minha vocação? Eu preciso saber qual é a minha vocação. O nosso amado estava dizendo lá da filha indo, né? Se ela está indo, é vocação. A minha filha, ela chora quando ela vê essa questão da África, quando fala de missão. Minha filha chora e ela fala: pai, por que eu casei? Eu devia ir para a missão, porque a missão me preenche. Mas agora tem duas filhas e um marido que precisa passar um marido que precisa passar comigo no Casado para Sempre, né? Vou levar o Casado para Sempre para a igreja. O primeiro casal que eu vou escrever é minha filha e meu genro, e eu vou ser o segundo. E isso abre o coração, porque a vocação impulsiona, né? É muito importante. E eu amo missões, viu? E eu quero participar disso aí, né? Eu quero ajudar, porque isso aí o que o apóstolo Reinaldo falou é real. É real. Toda vez que investimos dessa forma, quando vidas são salvas, vidas são alcançadas, eu passo a ter direito a um legado, né? Esse legado vem para mim, vidas começam a ser salvas aqui. Um projeto, por um direito adquirido, né? Isso é muito legal. E eu disse que a vocação está intimamente ligada ao nosso chamado. Isso é fundamental. Nascemos por um propósito. Diga: eu nasci para um propósito. Eu nasci para um propósito. Quando Jesus nasceu, o anjo falou assim: eis que ele virá e ele será o salvador do mundo, né? Ele vai ser o rei, tal. Ele nasceu por um propósito, havia um plano para que ele estivesse nascendo. Então nós não nascemos. Você não é pastor por um acaso da vida. Você não se tornou líder no reino de Deus por um acidente. Isso não acontece no reino de Deus. Se você está pastorando uma igreja, se você é pastor em uma igreja, se você é líder em uma igreja, é porque há um projeto no céu, na sua direção, para que você esteja naquele lugar. E se você andar nesse propósito, você terá toda a provisão e respaldo necessário para chegar aonde Deus estabeleceu que você deva chegar. E assim será, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então descobrir o nosso propósito vai nos ajudar muito, porque se eu descubro o propósito pelo qual eu estou vivendo, isso vai me ajudar a organizar a minha vida, vai me ajudar a organizar as minhas ações, porque as minhas ações elas vão convergindo. Eu vou revendo as minhas ações para que eu esteja nesse propósito, porque o propósito ele me alimenta. Como isso é forte. Se eu estou no propósito, estou chamado, se eu estou vivendo o ministério, isso me protege, me alimenta, me motiva, e eu vou avançando e vou vencendo. Se eu não tenho isso, eu posso me desanimar. Se você quer ver um cristão esfriar espiritualmente, é quando ele não tem envolvimento. Quando ele vem do culto e vai para casa, daqui a pouco ele vai sentando mais atrás, daqui a pouco ele falta. Ou se ele fica na igreja, mas ele esfriou, ele está no esfriamento espiritual, e ele vai se tornando crítico, e não funciona. Mas se ele tem uma incumbência, se ele tem um encargo, se ele está envolvido num chamado, né? Se ele está envolvido num projeto de igreja, integrado ali, onde ele tem que orar, tem que se separar, tem que buscar, tem que ministrar, isso vai proteger e vai fazer com que ele cresça e o propósito de Deus se cumprindo poderosamente na vida dele. Assim será em nome do Senhor Jesus, amém? Agora, alguns fatores importantes definidos para que a gente viva isso: uma liderança eficaz, uma liderança poderosa, né? Um pastoreio onde vai arrebanhar milhares de pessoas e vai manter esse rebanho. Eu preciso conquistar, mas eu preciso manter a conquista. A primeira coisa que eu falei é quem sou eu. Eu tenho que saber de fato quem sou eu, qual é a minha identidade, qual é o meu papel, por que eu estou aqui. Uma coisa fundamental nisso aqui é quem me treinou. Qual é o legado da pessoa que me treinou? Isso aqui é muito importante, porque traz a questão aqui: se
Se uma pessoa que está me treinando, ele tem um legado, ele é alguém que tem resposta, ele tem resultado. Por exemplo, o meu pastor, discipulador, o apóstolo Fábio Abud, que é também do apóstolo Reinaldo, ele tem um legado, ele tem uma resposta de uma vida com Deus, de alguém legítimo, de alguém que é verdadeiro, de alguém que vive o que prega, de alguém simples, mas ao mesmo tempo alguém de autoridade, que tem um legado que está sendo construído. É muito importante saber quem está me treinando, quem é o meu pastor, porque eu fiquei muitos anos sem pastor, pastoreando, eu sofri muito, eu estava desesperado para ter um pastor, e quando eu passei a ter um pastor, eu fiquei tranquilo, porque aquele temor do território, e muitas vezes você se sentir só é complicado. Mas quando eu passei a ter um pastor, alguém que ora por mim, alguém que fala na minha vida, isso me trouxe tranquilidade, me trouxe paz, me trouxe segurança e me projetou para um futuro seguro, né? E é muito importante saber quem está me treinando, é muito importante saber qual é o legado dele. E outra coisa importante, para que eu estou sendo treinado ou para que eu estou sendo apacentado? Por que eu estou sendo apacentado? Por que eu estou sendo discipulado? Por que eu tenho um discipulador? Para que eu tenho um discipulador? Para que eu tenho um pastor? Qual é o propósito disso? É para que isso seja reproduzido, é para que através disso muitas vidas recebam na mesma essência para ser reproduzido, é para que a igreja cresça em um nível de estabilidade, de santidade, de convicção, de encargo pelo reino, de pessoas envolvidas que estão fazendo a diferença no território, né? E é muito importante essa questão: por que eu estou recebendo? Porque eu preciso reproduzir, porque senão não precisaria estar sendo cuidado, não ia perder tempo comigo. Isso é uma questão importante. Quem está treinando você? Quem é o seu pastor? Quem é o seu discipulador? Importante. Mas eu sou apóstolo, então, mas quem é o seu apóstolo? O nosso apóstolo aqui, meu do Reinaldo, apóstolo Fábio, mas do apóstolo Fábio é o apóstolo Renê. Do apóstolo Renê é o apóstolo John Kelly, que junto com a colisão apostólica cuida dele. E na colisão apostólica está dele de show e etc. Né? Isso é muito importante. Eu não posso estar no território sozinho. Eu não posso estar pastoreando uma igreja isolado. Eu preciso ter um pastor, alguém que cuida de mim, que ora por mim, que senta comigo, a minha esposa. Eu tenho 38, 37 anos de casado agora, vou fazer 38 anos de casados. Eu preciso do discipulador de vez em quando no meu casamento. Porque às vezes, minha esposa ou eu temos alguns ajustes ainda. E às vezes a coisa lá de trás, que nunca se resolve, e que precisa de um discipulador para falar. Por isso que eu vou passar no casado para você, viu? Veja o que eu estou lhe dizendo. Meu pai era pastor, muitos anos, sozinho, família toda esfacelada. Casamento, ele dizia graça e paz para minha esposa quando encontrava com ela, graça e paz. Quando você fala graça e paz para a esposa, está complicado. Eu não te vi, como não me viu? Estava aqui o dia inteiro, poxa vida. Meu Deus. Ficou um mês fora, voltou um mês, teve um mês fora. Foi lá para a Bahia, ficou um mês lá, abriu uma igreja lá na Bahia. Lá na Bahia, voltou um mês depois, passou, olhou, falou: tudo bem? Só isso. Não deu nem um abraço, mas pastoreava. Porque não tinha alguém. E outro detalhe: se eu estou no território, eu preciso de respaldo. Eu estou no território lá em São Paulo, o apóstolo Reinaldo está aqui em Cotia, crescendo aqui, junto com os pastores daqui de Cotia, ganhando Cotia para Jesus, Amém? Mas se eu estiver sozinho, é complicado, porque tem que ter alguém que cobre, que respalda. Por isso é importante quem está me treinando, quem está me discipulando, quem está me apacentando. Porque eu tenho uma missão, amém? Você tem uma missão. Você precisa saber qual é a tua missão. Eu não pergunto qual é de fato a tua missão, porque a tua missão não é apenas pastorear uma igreja, A tua missão vai muito além disso. E muito importante ter convicção da nossa missão, porque quando eu sei qual é a minha missão, isso vai definir minha rotina diária, vai definir as minhas decisões e as minhas ações, porque eu sei qual é a minha missão. E se eu sei qual é a minha missão, eu sei para onde eu preciso ir, eu sei para onde eu devo chegar.
né? Isso vai definir as minhas decisões, porque senão eu vou caminhando, apenas caminhando, fazendo culto aos domingos, empurrando com a barriga e vamos ver o que vai dar. E se andar dessa forma não tem resultado. Porque uma coisa muito importante, se os meus discípulos, se as ovelhas que eu estou cuidando, olhar para mim e elas não sabem para onde eu estou indo, eu não seguiria um líder que não sabe para onde está indo. Eu não seguiria um líder que tem uma voz dupla, que hoje quer e amanhã não quer, que hoje é de Deus, amanhã não, isso não é bem. Eu vou seguir um líder que sabe para onde está indo. Eu sigo um líder que é muito claro e objetivo no papel que ele está vivendo. Porque se ele sabe para onde está indo, então eu junto com ele eu sei também para onde eu estou indo. Senão eu vou ficar só sem direção. E é muito complicado. Essas questões aqui são fundamentais para nós que somos pastores, para que a gente possa chegar lá. Porque aí vai vir o meu legado, né? Aí vem a pergunta: qual é o meu legado? E legado está muito relacionado ao discipulado, porque envolve as próximas gerações. Porque o meu legado precisa passar para as próximas gerações. Quem eu estou preparando para continuar? Eu estou gerando sucessores? É uma questão chave. Porque eu já vi o pastor morrer e a igreja fechar. Eu já vi o pastor morrer e a igreja dividir em várias. Então essa é uma questão. A preocupação. A próxima geração, a questão geracional é muito fundamental. Eu preciso trabalhar essa questão de gerações. Eu preciso preparar as próximas gerações que vão continuar. Qual é a chave para isso? Discipulado, relacionamento de perto, ser discipulador ou ter discipulador. Isso vai de fato nos levar. Segundo, estabelecer uma visão que direciona a nossa liderança. A visão é enxergar um estado futuro com o olho da mente. É uma imaginação aplicada. Todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, através da visão, depois vem a manifestação, a criação, a manifestação física. Albert Einstein disse assim: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ele estava querendo dizer que a memória ela é passada, mas ela é finita, né? Mas a visão ela fala do futuro, e a visão ela é infinita. A visão não tem fim. Então, se eu preciso enxergar com os meus olhos o futuro, eu preciso ter uma visão clara daquilo que eu estou fazendo. Essa visão tem que ser muito bem clara. Você vai ver isso muito claro em Abraão, você vai ver isso muito claro quando Deus fala com Abraão. Deus dá um direcionamento para ele, fala qual é a visão, qual é o propósito dele. Em você eu vou gerar uma descendência como as estrelas do céu. Através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Havia uma visão, e essa visão se cumpriu, porque Jesus nasceu, né? E ali todas as famílias da terra estão sendo benditas, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Todo grande líder precisa ter uma visão do que realmente ele representa e o que ele irá fazer em sua vida. Você tem que ser muito bem claro o que você representa e o que você vai fazer. Porque daqui 10 anos você tem que estar focado na mesma coisa. Eu na nossa igreja lá, desde quando eu comecei, quando eu recebi essa visão, que eu recebi uma visão orando na minha sala de oração, porque eu estava pastorando há 2 anos, eu já estava desistindo, 2 anos. 2 anos depois eu falei: esse negócio aqui de igreja, enquanto eu era pastor era fácil, depois que o pastor foi para outro lugar e eu fiquei no lugar dele, me postaram aqui como pastor, a coisa complicou, não é? Porque eu fiquei naquele negócio de uma igreja que reúne 2 vezes na semana, escola dominical vem 2 pessoas, naquela época era outro negócio, né? E eu tinha que visitar crente velho. O crente já estava 30 anos, 40 anos na igreja, eu tinha que visitar, senão ele não vinha. E a igreja, 2 anos depois, a igreja estava com o mesmo número. Quando eu peguei, diminuiu, depois voltou algumas pessoas novas ali, que eram amigos, mas eu estava menor do que quando comecei 2 anos depois. Eu falei: esse negócio aqui. E ali não tinha tempo para cuidar de 50 pessoas, não dava conta.
eu fui passar a oração, eu fechei em jejum e falei: Deus, me explica esse negócio. Se igreja é isso, Jesus não vai voltar, porque isso aqui não muda nada. Ela está aqui desde 1960, ela tem 50 pessoas, né, em 60 anos, quase 60 anos aí. E aí eu fiquei olhando a Deus, perguntando para Ele: Senhor Deus, como é a igreja que Jesus trouxe, Jesus gerou? Como que é a igreja que Jesus gerou? Como é a igreja que vai cumprir o seu propósito na terra? Fala para mim. Eu fiquei perguntando. Aí eu orava pelo Brasil inteiro. Eu tudo se imaginava, tinha que orar, estava em jejum, né, numa sala. Ficava tocando violão, cantando louvor, depois orava, jejum. No terceiro dia, que eu já não aguentava mais, eu parei de tocar estava tocando uma canção lá, parei e fiquei em silêncio. Fevereiro de 1999. De repente o Espírito Santo falou. Poucas vezes eu ouvi o Espírito Santo falar dessa forma, em voz altiva. E ele falou: filho, a igreja gerada por Jesus é uma igreja que vai agradar o coração de Deus e vai cumprir um propósito na terra. E essa igreja, ela precisa ser uma igreja de discípulos. Se a igreja não for de discípulos, ela não vai conseguir manter a essência do Evangelho. Ela vai se tornar uma igreja misturada. Aí eu, igreja de discípulo, imagina, né? Tem teologia, formação teológica, diploma, né? Tudo certinho. E eu fiquei lá: igreja de discípulo? Como assim igreja de discípulo? Onde que é que está esse negócio? Incrível como a gente acerta. E aí eu fiquei pensando: igreja de discípulos? Mas como que eu vou fazer igreja de discípulos? Como que é igreja de discípulos? Eu vou ter que estudar isso aí. De repente fala de novo. Fala assim: filho, não precisa ficar preocupado. O modelo é Jesus. Segue o modelo de Jesus. Veja o que Jesus fez e faz igual. E aí você vai gerar uma igreja não só de membros, mas uma igreja de discípulos, porque o discípulo, ele reproduz aquilo que ele recebe, né? Na dispersão, lá em Atos Apóstolos, quando houve a dispersão, a igreja não acabou. Porque fosse uma igreja de membro antigo, que estava lá na igreja, né? Quando começou a dispersão, a igreja tinha alguns anos, esse membro ia embora para outro lugar e acabava. Mas a igreja não era de membros, a igreja primitiva era uma igreja de discípulos. Você vai ver em Atos Apóstolos toda hora falando isso, né? O apóstolo Pedro ressuscitou uma discípula chamada Tabita, então ela é discípula. Você vai achar isso, né, Atos inteiro. Quando houve a dispersão, aquele discípulo saiu, fugiu para a aldeia vizinha, e lá na aldeia vizinha, ele é discípulo, ele vai reproduzir, não tem jeito, abriu uma cidade, chamou gente na casa dele. Filipe foi para Samaria, evangelizou e ganhou Samaria inteira para Jesus, porque a igreja de discípulos, ela se reproduz. É o que o Espírito Santo estava me dizendo lá. E aí eu saí buscando aonde encontrar. Aí que eu encontrei o apóstolo de Terra Nova e fui para Manaus em maio. Fui para Manaus lá, fui lá no encontro de Manaus. E no encontro de Manaus encontrei o apóstolo Fábio. E aí ficamos juntos lá, passamos lá e a partir daí então eu entendi que há uma estratégia do Espírito Santo, né, para que nós pastores não andemos sozinhos, mas que todos nós estejamos representados no território. Eu não estou sozinho aqui. Quando eu estou enfrentando alguma guerra espiritual, quando eu estou orando por algo maior, ou quando eu fiz um ato profético pelo Brasil no dia 2 de outubro, na minha oração foi: Senhor, eu estou aqui, né? Claro, em nome do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus está sobre a nossa vida, tal, mas não estou sozinho como o corpo de Cristo. Eu tenho uma cobertura, né? Eu faço parte de uma equipe que está no estado de São Paulo, e essa equipe ela se espalha por outros que estão ligados, que são milhares de pessoas, somos um corpo, né? Eu faço parte desse corpo que tem uma cobertura e respaldado pela autoridade do Senhor Jesus. Então eu não estou no território sozinho lutando. Isso, além de me proteger, me projeta, me respalda, me dá energia, não é? Imagina que eu vou para o discipulado meio desanimado, né? Não, chega lá,
começa a conversar com o apóstolo Reinaldo, conversa com outro apóstolo, com outro pastor, e eles começam a compartilhar e falar, até que a gente volta para o discipulado, opa, vambora, Deus, que isso vai nos alimentando e vai nos fazendo desatar para o crescimento. Então, você está no café de pastores, não caminhe sozinho, procure uma cobertura. É fácil ser pastor, não é? Perdão, não é fácil ser pastor, você está acostumado a ser pastor, não é? Você precisa aprender a ser discípulo, se caso você não é ainda. Mas não caminhe sozinho, caminhe junto, né? Tem aqui o café de pastores, o apóstolo Reinaldo, que tem toda essa capacidade de estar te ajudando nisso, de estar indicando, de estar trabalhando. Mas é muito importante essa questão de estarmos andando nessa rota e vivendo aí esse projeto que Deus tem para nós, né? Deus tem um projeto maravilhoso, que o corpo de Cristo não pode estar, né, esfacelado. Meu pai dizia assim, né? Meu pai dizia assim, 1900, né? Lá atrás. Ele dizia assim: a igreja tinha lá 20 pessoas. E a gente fala assim, fazer evangelismo na rua e tal. Meu pai falou assim: Jesus, ele falou do pequeno rebanho. Pequeno rebanho, nem sei onde está escrito isso aí. Alguém lembra onde está escrito isso aí? Tipo, fala do pequeno rebanho? Uma coisa que ele faz uma palavra até assim, bonita em relação ao pequeno rebanho, né? Só que a visão do meu pai, quando falava de pequeno rebanho, ele estava ligado a uma igreja local. Mas Jesus, ele não fala de igreja local, ele fala do rebanho todo. Agora você imagina, se quando Deus criou os céus, ele disse para Abraão: sua descendência será como as estrelas, como a areia na praia. Ele comparou a quantidade de estrela pela quantidade de areia. Então Deus, imagina que Deus é um pouco exagerado. Ele não sabe fazer tanta estrela, mas ele não faz coisa pequena, não é verdade? Deus, quando foi fazer o mar, exagerou. Para ele vê no relance de olhar, mas ninguém consegue conhecer o mar inteiro, até hoje, né? Precisava de tanta água, porque Deus não faz coisa pequena. Quando ele fala pequeno rebanho, pequeno dele, meu irmão. Quando ele olha para a terra e vê, tem, hoje não sei quantos bilhões tem na terra hoje? 5 bilhões? 7 bilhões? 7 bilhões para Deus? Pequeno. 7 bilhões para Deus? Pequeno. 7 bilhões não é uma mão na mão dele, não é nada. Quando ele fala pequeno rebanho, ele está falando de bilhões, é coisa que não dá para contar. Não tem como ver isso aí, contabilizar isso aí, porque ele está falando de coisa grande e poderosa. Então a visão de Deus é sempre nessa multiplicação, sempre nesse crescimento. Eu não posso estar satisfeito com aquilo que eu alcancei, eu estou agradecido. Eu não posso estar satisfeito com a conquista que eu tenho, não posso estar satisfeito com as vidas que nós ganhamos. Precisamos avançar, multiplicar, crescer, mas não sozinho eu não vou conseguir fazer de forma plena. Porque se você vai numa igreja onde tem um pastor com a multidão, é uma multidão perdida, sem acompanhamento, vivendo uma vida totalmente fora do propósito, que até foi para o carnaval, depois estava no culto à noite. Porque não tem acompanhamento, não tem apacentamento. Jesus vai voltar, glória a Deus, ele está voltando. Mas quando ele voltar, eu não quero subir só eu, minha esposa, meus filhos e os meus discípulos mais perto. Eu quero que a multidão que eu ajudei a ganhar, aleluia, a multidão que está aqui, que está lá, que está na terra, que está caminhando, que essa multidão suba naquele dia, para estar com o Senhor Jesus, amém? Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deixa eu passar aqui para mim terminar. Depois tem aqui 3 coisas importantes que eu quero falar, que é a influência, que entra a questão influência, treinar e capacitar. Primeira influência, diga comigo assim: influência. A liderança não gira em torno apenas de poder e posição, ela sempre dirá respeito a uma vida de influência, ou uma vida que influencia outras pessoas. Eu preciso ter uma vida de influência, porque senão a geração que vem depois de mim não vai ser alcançada. Isso é fundamental. E aí vem essa questão: como está a minha influência em relação aos meus discípulos? Como está a minha influência em relação à igreja? Porque o dia que nós perdemos a nossa influência com a nossa equipe, com os nossos discípulos, nós vamos perder a liderança. A influência é uma chave. Vai sair tudo do nosso controle. Agora, uma coisa importante: a nossa influência, ela está intimamente ligada à nossa credibilidade. Em tudo aquilo que eu estou dizendo, minha posição, quem eu sou, qual é o meu papel, qual é o meu propósito, o que eu estou vivendo, né? E assim, dentro desse processo de ser discípulo, de ser trabalhado, de ser tratado com caráter, de ter integridade, né? De ser correto,
ser verdadeiro, eu vou desenvolver uma credibilidade, porque a credibilidade é a moeda do futuro. A credibilidade, ela não só abre portas, nos mantém na porta, né? A credibilidade não só me coloca no território, não só me leva a conquistar o território, mas a credibilidade me coloca na posição de manter esse território. Então muitas pessoas conquistam e perdem, porque não tem a credibilidade, perdeu a credibilidade. E credibilidade é muito importante. Posso saber, amém? Amém. Porque tem essa questão da influência. Nós precisamos influenciar. Nesse tempo que eu estou vendo o ministério, eu vi uma coisa muito importante nessa questão de influenciar, porque é uma questão de, não é só uma questão de você ter caráter, ter um caráter repreensível, mas é uma questão da visão, que é uma chave, né, para manter o território, mas são vários fatores da nossa vida que é fundamental hoje para você romper no crescimento. Todo pastor quer crescer, sim ou não? Sim. Todo pastor quer gerar uma multidão, né? Eu vi uma pessoa reclamando, eu não aguento mais fazer assim no domingo, entendeu? Eu falei, eu estou aqui, poxa, eu estou agora fechando 2 cultos no domingo, feliz da vida por estar fechando 2 torcendo para fazer 5, e tem gente dizendo que não aguenta mais 5, né? E não é fácil também ter 5 cultos, porque você tem 2, né? Então não é fácil. Mas se você tem 5 cultos, vamos derrubar as paredes e aumentar, não é isso? Mas entra essa questão de que eu preciso crescer. E para mim crescer, para fechar esse tempo que nós estamos falando aqui com vocês, que o meu tempo ali está indo, é o tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que o pastor aqui o pastor e coordenador, que não é meio demais, né? 2 iguais. Falou, é uma realidade essa questão. A situação como as pessoas estão chegando, né? A geração que está chegando hoje na igreja, as crianças estão crescendo sem pais. Eu vejo isso nos meus filhos, com os filhos deles. A criança com o celular na mão, 24 horas por dia, né? A criança dá muito trabalho, então dá o celular na mão, resolve. E a geração está crescendo na igreja. Hoje os jovens, quando chegam na igreja, eles já teve uma vida, já experimentou a vida sexual, falando adolescente, 13, 14, 15 anos, e alguns já têm vida ativa de sexual. Às vezes chega pessoas que convertem na igreja, às vezes 2 jovens são namorados, hoje já tem vida sexual ativa, acabou de se converter, está sexual ativa. Eu tenho um casal agora, que vão casar no ano que vem, se converteram, tinha uma vida sexual ativa. Aí depois de vir, foi para o ponto, passou por umas ministrações, aconselhamentos, sentou. Ela tomou a decisão, falou, opa, então não mais. Ele teve que orar um pouquinho mais com ele, para ele aceitar. E ele aceitou. E aí está um trabalho muito de perto o negócio. Porque tinha uma vida ativa, agora se converteu, agora não pode mais. Né? É muito complicado. Mas as pessoas estão chegando assim na igreja. Quando eu era mais jovem, o jovem chegava na igreja, o máximo que tinha experimentado uma bebida. Hoje chega criança com 9 anos de idade, já fuma maconha. Nós tínhamos um projeto lá que nós passamos por outro pastor, por causa de espaço. Eu encontrei as crianças no banheiro, os meninos no banheiro, 7, 8 anos, um grupinho dele fumando maconha. Foi 7, 8 anos de idade, com maconha, onde acharam uma criança? Então essa geração está chegando na igreja. E o mundo mudou, as coisas estão diferentes hoje. Hoje a coisa vira numa velocidade muito grande. E quando eu estou parado, já estou andando para trás. Isso é complicado. Então hoje o que eu preciso? Eu como pastor, eu preciso ter velocidade. Eu preciso ser veloz. Ter velocidade é aquele que se antecipa. Aquele que se antecipa. Eu vi o apóstolo Renato falando lá no discipulado dos cursos que eles têm aqui, e se assim antecipar. Para quando as pessoas chegarem, já tem um negócio, já tem aqui uma resposta. Porque se chega uma pessoa na minha igreja, eu não tenho resposta para o problema dela, porque antigamente o pastor orava, eu oro, te abençoo, meu irmão, meu filho, vou te orar. Está problema do casamento, não vou orar por você, orava e mandava embora. E o casamento não acabava, continuava com o problema, não acabava. Antigamente era diferente, hoje não. Hoje você tem que orar, você tem que sentar, aconselhar e ter resposta, ter esse projeto. Então, velocidade é muito importante, ser veloz, se antecipar, ir na frente, né? Não ficar esperando para amanhã.
Porque a informação é rápida, o pecado está rápido, tudo está veloz, né? As crianças estão com o celular na mão, a informação é muito rápida. Quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já está sabendo. Você está falando de um assunto aqui, a pessoa está com o celular no banco da igreja vendo se é isso mesmo, né? Se você não tiver velocidade, você já ficou para trás. Isso é complicado. A segunda questão é a questão da polivalência. Eu preciso esmerar para aprender, eu preciso esmerar para crescer. Eu antigamente eu era pastor da igreja, eu sou pastor. Hoje eu preciso saber administrar, eu preciso aprender inteligência financeira, porque é complicado, não é? Você tem que aprender muitas situações. E a questão do ensino, de treinar pessoas, é a questão de se especializar. Porque hoje, no mundo secular, ser bom já não serve mais. Se você for bom, você não entra. Você tem que ser não só especialista, você tem que ser multi-especialista. Não só sendo especialista, você também tem a capacidade de executar. Se você não conseguir executar, já era. Você entendeu? Se lá fora é assim, muito mais dentro do reino, porque os desafios são maiores que chegam na nossa mão e a gente não pode estar esperando as coisas acontecer. Tem que melhorar, tem que ir para o discipulado, tem que ir no café, né? Tem que ir para o seminário, tem que ir para o congresso, tem que se envolver em treinamento, tem que fazer os cursos lá que é oferecido, porque você se torna polivalente, você consegue fazer várias coisas e consegue estar contextualizado com aquilo que está acontecendo, porque você tem resposta. Senão, fica para trás. Isso que eu estou dizendo, no tempo que nós estamos vivendo, se a igreja, se ela ficar parada, ela não vai alcançar a geração. As pessoas vêm e não ficam porque não tem resposta para ela, né? Essa é uma questão poderosa. A visão que eu coloquei aqui em quarto é a chave de tudo, porque sem visão não vai lugar nenhum, né? O que é visão? Visão é enxergar aquilo que ninguém está vendo. Visão é você enxergar o invisível. É você perceber o que ninguém percebeu ainda. É você ver o futuro que não chegou, e agora você está trabalhando, porque você tem uma visão, você está trabalhando aqui por esse futuro que vai chegar. Só que quando você tem visão, o futuro vai ser poderoso. Se você não tem visão, o futuro está comprometido. Como pastor, eu preciso ler muito, buscar muito, porque se eu não fizer, eu não vou ter êxito naquilo que eu estou fazendo, e eu não quero ficar apacentando a glória a Deus pelas vidas, pelos discípulos que estão gerando, pela multiplicação que está acontecendo, mas o nosso sonho é uma multidão de vidas salvas para o Senhor Jesus, amém? Eu acredito que é o sonho de todos nós. Aí entra a questão do treinar, porque o treinar é uma chave. E não existe treinamento sem discipulado, não existe treinamento sem acompanhamento de perto, não existe um discipulado sem relacionamento. Porque entra uma questão aqui, dentro dessas chaves que eu coloquei aqui, que são 5 chaves, que a quinta que é o relacionamento, que é entender de gente. Se eu não entender de gente, como que eu vou fazer? Porque os conflitos são muito grandes que estão chegando hoje. Conflito da questão interior, as mazelas do passado, traumas, são abusos, muitas vezes a identidade protegida, muitas vezes a carência. Eu estava tratando com um rapaz homossexual, no tratamento eu descobri que ele era homossexual porque tinha carência do pai. Carência do pai. Ele sonhava que o pai desse um abraço nele, porque o pai nunca tinha dado um abraço nele. Ele tem 20 anos hoje. O pai nunca deu um abraço nele. O pai nunca disse para ele: filho, você é importante. Ou filho, eu te amo. O pai nunca saiu com ele, desde pequenininho até crescer, para chupar um sorvete. O pai passa, nem olha. E esse menino se tornou homossexual. E conversando com ele, detectei a carência, porque ele encontrou um homem que abraçou ele. E o homem disse para ele: eu te amo, vem que eu vou cuidar de você. O que ele queria? Ele foi para lá. O pai perdeu o filho. Agora, se nós não entendemos isso, nós não buscarmos a inteligência emocional, aprender inteligência emocional, aprender esses conflitos que as pessoas vivem, que estão chegando, para a gente ter resposta, entender de gente, entender de relacionamentos, o nosso ministério vai ficar limitado. Deus quer que eu e você, que nós estejamos habilitados
capacitados para cuidar de uma grande multidão que estará chegando na igreja. Uma multidão vai chegar aqui nessa igreja, vai chegar na igreja que você está pastoreando, vai chegar, vai ser conquistado, muitas vidas virão, e Deus quer que essas vidas venham, mas Ele não vai poder enviar a vida para um lugar onde ela não vai ser alcançada. Se Deus enviar para um lugar que ela vai se perder, Ele não tem como enviar essa pessoa para lá. Então Ele quer que estejamos habilitados para receber as multidões que Ele já está enviando na sua direção. Diga amém. Deus, para essa gente não vai chegar. E eu pensando aqui, ó, só 3 partes pequenininhas aqui, ó. Primeiro, nós pastores precisamos estar atentos o suficiente para nos relacionarmos com as pessoas, mas à frente o bastante para motivá-las, para liderá-las, para apacentá-las. Eu preciso estar perto o suficiente para me relacionar com elas, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar à frente para conduzi-las, para mostrar o caminho para elas. E como eu vou mostrar o caminho? Se eu estiver andando no caminho. Eu não tenho como mostrar o caminho falando apenas. Eu preciso ser esse modelo. Eu preciso estar à frente para que eu possa direcionar essa pessoa. Isso é fundamental, né, para todos nós, porque dessa forma eu vou avançar, né? Eu vou chegar nesse caminho de êxito que Deus tem para nós. Conclusão: para ter êxito nisso, todo líder precisa ter um mentor. Diga comigo, todo líder precisa ter um mentor. Todo líder precisa ter um mentor. Melhorando, né? Todo líder precisa ter um pastor. Deixa eu melhorar mais ainda. Todo pastor precisa ter um pastor. Todo pastor precisa ter um pastor. Eu sou pastor, fui ungido apóstolo, mas não tem como ser ungido apóstolo se não for pastor. Sou pastor na minha igreja e a função apostólica eu faço fora da igreja, porque quando você vai nos territórios. Mas eu preciso de pastor. É bom ter pastor. A minha vida mudou quando eu passei a ter pastor. Quando não tinha pastor, cara, passei 10 anos sem pastor, foi muito difícil. Mas depois que eu passei a ter pastor, que bom, né? Te abraçar, dizer: filho, está precisando de alguma coisa? 2 vezes que eu fiquei doente nesse processo aí, fiquei doente, começou a estourar a ferida no meu corpo. Eu não estava lembrando porque eu quase fiquei. A ferida do corpo inteiro. E eu já tinha no dermatologista tudo. Aí cheguei lá pro meu pastor, falei: pastor, eu estou com um probleminha aqui. Me chamou ele na camisa, ele falou: meu Deus. Eu falei: o senhor precisa resolver isso aí. Legal, né? Tem alguém que você pode falar: oh meu Deus, eu não tinha elogio, agora tem alguém. O que o senhor pode fazer por mim? Ele falou: traz o óleo aí. Aí ele me ungiu, fui embora. E ele falou uma coisa: para que ele me ungiu, isso pode ser ansiedade, isso pode ser preocupação. Você está preocupado com o quê? Aí você já abre o coração. Você está necessário, ungido, aliviado, né? E aí, passou 3, 4 dias, as feridas foram sumindo, desapareceu tudo, não ficou uma. Rapaz, não é que o negócio funciona? Funciona. E aí eu tive problema na perna. Não sei se o pastor Cláudio lembra que um dia eu preguei sentado na igreja. Você lembra disso? Eu não conseguia ficar em pé, pastor Cláudio. Aí eu subi, colocaram uma cadeira para mim, eu sentei e ministrei sentado, não aguentava ficar de pé. E aí na próxima quinta eu discipulado, eu fui discipulado, sentei de novo com o apóstolo, falei: apóstolo, tem um negócio para eu resolver aí. Oh, que bom ter pastor. Aí ele olhou, ungiu. Sabe aquele negócio tomou do rio? No próximo culto eu estava pregando, né? Porque eu estou pregando mais assim, no bate-papo, e essa prova está me prendendo um pouco. Eu gosto de ler o texto e ficar mais solto. E lá no domingo estava lá pulando. Por quê? Porque eu tenho um pastor. Porque se precisar de um conselho, se eu precisar do meu coração, né? É uma chave. Se você é pastor, essa é uma chave de Deus para a sua vida, né? Todo líder precisa de um mentor, de um pastor, de uma cobertura, pois ter cobertura evita erros, porque ele já foi na frente, né? Vai evitar que eu cometa erros. E aí nessa cobertura eu sou desatado, eu sou respaldado para estar no território onde eu estou inserido, porque eu estou enviado no território, então eu estou respaldado, e daí eu posso enviar outros. À medida que eu vou formando discípulos, eu vou enviando discípulos para liderar a célula,
né? Vai multiplicando as células, eu vou enviando, mas também eu vou enviando pastores, vou dando cobertura para pastores também, e também eu vou multiplicando a igreja, porque eu estou respaldado no território, aleluia, porque eu tenho cobertura e faço parte do corpo de Cristo que está operando poderosamente na terra. Diga glória a Deus. Eu creio, Pai. Então, o tempo já acabou. Então, dentro dessa palavra, eu quero liberar essa palavra para você, que hoje nasce neste lugar novos céus sobre a sua cabeça, novos céus sobre o teu ministério, sobre a igreja que você está pastoreando, amém? Deus está nos treinando e nos capacitando para conduzir, apacentar uma multidão de discípulos que serão livres, aleluia, que poderão ser enviados para reproduzir eu creio. Deus está enviando. Então hoje abre novos céus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, porque Deus vai